A incrível verdade exposta. Como sair de casa aos 12 transformou minha vida para sempre. Clara sempre sonhou alto. Nos seus 12 anos, a vida na pequena cidade parecia um sonho em preto e branco, enquanto sua mente imaginava vibrante São Paulo, cheia de cores e oportunidades. Desde pequena, ela vislumbrava a cidade grande como uma promessa, um refúgio das limitações que sua família humilde lhe impunha. O cheiro de terra molhada e o canto dos pássaros na manhã a acompanhavam, mas o sonho de uma vida diferente pulsava dentro dela, cada vez mais forte. Porém, essa luta se esbarrava na proteção de seus pais, que enxergavam na inocência da filha a fragilidade de quem nem sequer conhecia o mundo. No canto do seu quarto, Clara se cercava de desenhos e fotos. Cada rabisco representava um pedaço do seu desejo por liberdade. As paredes estavam repletas de imagens de prédios altos e pessoas sorridentes, e nos seus olhos brilhava a esperança de que um dia poderia fazer parte disso. Em uma noite silenciosa, quando o mundo estava dormindo, Clara decidiu. Ela iria embora, mesmo que isso significasse desmoronar o coração dos seus pais. Assim que chegou a São Paulo, a cidade lhe deu as boas-vindas em um abraço intenso, mas ela logo percebeu que o brilho poderia esconder sombras. As desigualdades se acumulavam nas calçadas e em cada olhar de repulsa que recebia no trabalho. Clara começou a trabalhar em um escritório, e aos poucos, seus talentos emergiram. Sua habilidade em se comunicar e um instinto aguçado a ajudaram a superar barreiras que pareciam intransponíveis. Mas o medo e a dúvida sempre estavam ali, sussurrando que uma menina da roça nunca poderia se destacar em meio aos privilegiados. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas a vida de Clara tomou um novo rumo quando uma crise financeira atingiu sua família. O peso da responsabilidade se acumulou sobre seus ombros. Ela se viu entre duas escolhas difíceis: ajudar seus pais ou seguir sua carreira em ascensão. Quando a promoção de seus sonhos apareceu, o dilema piorou. Como uma menina da roça poderia ocupar tal posição? E com isso, os ecos de desdém de seus colegas começaram a ressoar. A angustiante expectativa de visitar sua família na cidade se tornou um turbilhão emocional. Esse encontro prometia abrir feridas, mas também oferecer a chance de unir os laços desgastados pelo tempo e pela distância. No restaurante, cercados pelo brilho da cidade, o silêncio pesado denunciava as diferenças, enquanto um comentário maldoso de um colega perfurou o ar como uma faca. Clara hesitou, suas palavras engasgadas, enquanto o dilema a envolvia: defender suas raízes ou se deixar levar pela volúpia do sucesso. A pergunta que ecoava em seu coração era cruel: até onde o amor familiar poderia resistir à pressão de um mundo repleto de preconceitos? Com o olhar de sua família buscando uma resposta, Clara sentiu que ia além de sua busca pessoal. Conseguiria encontrar um equilíbrio entre ter uma vida melhor e as expectativas do amor que deixará para trás? Clara respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar em sua direção. O que parecia ser a noite de reconciliação agora era um campo minado de inseguranças. A voz suave de sua mãe quebrou o silêncio constrangedor. Filha, estamos tão orgulhosos de você, mas você parece diferente. Era uma observação simples, mas as palavras ecoaram como um sininho, ressoando em cada canto de sua alma. Clara sabia que ali, aquela mesa, não eram apenas os pratos de comida que dividiam, eram também as experiências, os sonhos e as dificuldades que acumulavam tensão entre eles. Eu mudei, mãe. A vida na cidade me transformou, respondeu, tentando não deixar que a tristeza dominasse. Seus pais a observaram, e o olhar do pai, que sempre foi tão protetor, agora refletia uma preocupação profunda. Você não precisa carregar esse peso sozinha, Clara. Estamos aqui. Sempre estaremos, disse ele, com a voz embargada. As lágrimas ameaçaram brotar de seus olhos, mas Clara se forçou a manter-se firme. O que seria de seu sonho se ela se deixasse levar pela compaixão que sentia? Nos dias seguintes, Clara esforçou-se para equilibrar sua nova vida e as expectativas de sua família. Ela começou a trabalhar horas extras no escritório, determinada a juntar dinheiro para ajudar os pais. Isso fez com que as opiniões negativas de seus colegas a afetassem ainda mais. Um colega, em especial, parecia determinado a fazê-la se sentir inferior. Você não pertence a esse lugar, Clara.
Volta pra roça onde você fez sucesso. Com certeza lá é mais fácil. Ele atacou um dia. Em meio a risadas de outros, ela sentiu uma onda de raiva, mas também de dor. Como poderia ser suficiente em um lugar que constantemente a fazia sentir-se como uma intrusa? Sim, ela era diferente. Mas isso não significava que não pudesse ser admirada ou ter sucesso. Naquela noite, ao olhar-se no espelho, Clara decidiu que iria provar a si mesma que pertencia a esse mundo, mesmo com um pequeno pedaço de sua essência ainda preso na terra molhada de sua infância. O tempo passava e o choque entre seus dois mundos parecia crescer. Ao mesmo tempo em que se tornava uma funcionária exemplar, suas visitas à família se tornaram mais escassas. Clara achava que precisava se distanciar para seguir em frente, mas, ao mesmo tempo, cada dia longe de casa deixava mais angustiada, consumida pela saudade. O celular tocou em uma sexta-feira à noite. Era uma mensagem do irmão, que mal havia falado com ela desde que se mudará. Clara, a mamá está doente. Precisamos de você aqui. Aquelas palavras cortaram seu coração. A cidade que antes parecia tão promissora agora sufocava com a pressão das possibilidades. O que fazer? Deveria correr para o lado de sua família e deixar a carreira de lado ou permanecer em uma cidade que só deixava mais ansiosa? Estava em perigo, em um limbo entre amor e ambição. Com lágrimas nos olhos, Clara percebeu que as escolhas de vida nunca foram únicas. Cada decisão tinha o poder de moldar o futuro, tanto para ela quanto para aqueles em sua volta. Enquanto pensava na resposta que daria ao irmão, uma nova pergunta veio à mente. Será que sua presença em casa seria o que a família precisava para curar as feridas, ou o sucesso conquistado até então a levaria a perdas irreparáveis? O peso da escolha estava em suas mãos, e mais uma vez, Clara se viu na encruzilhada. Ela precisava decidir. Afinal, a vida em São Paulo, com suas luzes e sombras, tinha muito a oferecer, mas até onde estava disposta a ir para não perder a conexão com quem mais amava? Clara sentou-se na cama, olhando para a tela do celular como se fosse um portal para um mundo que parecia cada vez mais distante. Ouvia a agitação da cidade do lado de fora, os carros passando apressados, pessoas conversando e risadas surgindo a cada canto. Mas ali, naquele momento, tudo o que ela sentia era um vazio profundo que a consumia. O coração batia descompassado, e sua mente não parava de tentar responder à mensagem do irmão. Ela piscou algumas vezes, tentando afastar as lágrimas que teimavam em brotar. As memórias da infância vinham à tona, as brincadeiras no quintal, o cheiro do bolo de fubá que sua mãe fazia nas tardes de domingo, o carinho do pai ao contar histórias sob a luz da lanterna. Lembranças que aqueciam e ao mesmo tempo ardiam, uma lembrança constante do que ela poderia perder. Um beijo na ponta dos dedos. Mãe, eu vou voltar, disse para si mesma, porém a dúvida ainda persistia. O que isso significaria para sua vida em São Paulo? E se a mãe não estivesse disposta a receber a nova Clara, a mulher que se tornará? Uma sombra de incerteza se instalava sobre ela, tornando a escolha ainda mais difícil. Será que a minha presença realmente ajudará? A pergunta ecoava em sua mente. No escritório, novos desafios surgiam a cada dia. Clara trabalhava arduamente, tentando ganhar reconhecimento. Mas, a cada olhada cínica de seu colega, ela se lembrava de como se sentia forte e confiante no seu antigo lar. Porque a cidade, com todas as suas oportunidades, a deixava tão insegura. Era o medo de falhar? O receio de não ser suficiente? Seu peito se apertava com a pressão e o cansaço emocional. Naquela sexta-feira, decidiu que era hora de agir. Com um suspiro profundo, ela começou a digitar a resposta ao irmão. Eu vou, não posso ficar longe de vocês. Ao enviar a mensagem, um misto de alívio e inquietação inundou seu ser. Clara sabia que voltaria, mas não tinha certeza se conseguiria lidar com a dor de deixar um sonho para trás. Ao saírem da cidade na manhã de sábado, o ônibus parecia uma cápsula do tempo, levando-a de volta ao seu passado. As paisagens passaram rapidamente diante de seus olhos, um mar de lembranças se desenhando. Terra batida, os campos verdes, o som suave dos pássaros, tudo a reconectava sua essência, a sua alma. Mas uma pontada de medo concomitante surgia. E se tudo tivesse mudado? E se ela não conseguisse se encaixar novamente na vida que deixará para trás? Ao desembarcar, deu de cara com a pequena casa onde cresceu. O cheiro das flores do jardim a envolveu, e um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Seu irmão a aguardava à porta. O olhar dele era de alívio e preocupação ao mesmo tempo. Clara correu em sua direção, mas parou ao ouvir um ruído dentro da casa. Algo não estava certo. O que ela encontraria lá dentro? A imagem da mãe adoeceu pairava em sua mente, e, antes que pudesse raciocinar,
O coração apressou o passo enquanto ela atravessava o quintal, a incerteza guiando. O que aconteceria quando ela finalmente se deparasse com a verdade sobre a saúde da mãe? O peso do futuro se tornava palpável a cada passo que dava em direção à porta. A resposta não apenas mudaria sua vida, mas tudo que ela sabia sobre a força e o amor da família. Mas estaria preparada para isso? Clara respirou fundo antes de abrir a porta. O ar tinha um cheiro familiar, uma mistura do café da manhã da mãe e do perfume da roseira no jardim. Contudo, o aroma não trazia a mesma alegria que costumava ter. O ruído que vinha de dentro era uma combinação de sussurros preocupados e batidas leves, como se a casa tentasse compartilhar um segredo que Clara não estava pronta para ouvir. Assim que entrou, o ambiente pareceu engolir sua presença. A sala estava silenciosa demais para os padrões da família. O sol iluminava as paredes, mas a luminosidade parecia vazia, como se quisesse esconder algo. Seu irmão ficou parado, a expressão carregada de tensão. Clara sentiu um calafrio na espinha. O que havia acontecido? Mãe! Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Cada passo que dava parecia pesar mais que o anterior. Ela se lembrou dos abraços calorosos, das risadas, e de como a mãe sempre a encorajou a ir em busca de seus sonhos. Mas agora, tudo o que ela sentia era um aperto no peito. Com o irmão à sua frente, Clara caminhou para a cozinha. E ao ver sua mãe, um nó se formou em sua garganta. A mulher que olhava para ela era mais frágil do que ela lembrava. O rosto marcado pelo tempo, os olhos cansados e a expressão de dor que desviava ao encontrar seu olhar. Clara sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Mãe, a voz de Clara saiu trêmula. Ela hesitou por um momento, incapaz de se mover, como se o tempo tivesse parado. E mesmo assim, tudo girava demais, como um carrossel fora de controle. Mamãe não está bem, Clara. Seu irmão finalmente quebrou o silêncio. As palavras pareciam pesadas, um peso que Clara não sabia como lidar. As lágrimas lhe atacaram, quentes e rápidas. Ela foi ao médico. E bem, nós precisamos de você aqui. Ela precisa de você. Sentiu seu coração se despedaçar. Era como se o tempo que passou em São Paulo não tivesse sido nada comparado ao que realmente importava. Naquele momento, o sonho de ser alguém na cidade grande soava vazio e sem sentido. A verdade era que sua verdadeira força sempre veio de casa, de sua família, e da mulher que a criou. Clara correu até a mãe, envolvendo-a em um abraço apertado. A fragilidade dela era assustadora, mas o amor ainda estava ali, pulsando entre elas. Estou aqui, mãe. Estou de volta. A promessa escapou de seus lábios, e Clara estava pronta para assumir seu lugar, sua responsabilidade. Mas por dentro, a névoa da dúvida começou a pairar novamente. O que isso significava para seu futuro? O que aconteceria com suas ambições, seus planos? E se, ao cuidar da mãe, ela acabasse abandonando a Clara que se tornará? Enquanto a casa se enchia de um silêncio reconfortante, em contraste com a tempestade de emoções que Clara sentia, ela percebeu que a vida nunca seria simples. Haveria sacrifícios, e a linha entre o certo e o errado começava a se tornar confusa. Ela sabia que a verdade do que estava por vir não era apenas sobre sua mãe, mas sobre enfrentar suas próprias incertezas. O amor, embora poderoso, também trazia a dor da escolha, do que deixar para trás. O que se revelaria nesse novo capítulo? E, enquanto Clara se perdia em seus pensamentos, uma nova mensagem chegou ao celular. Era de um número desconhecido, mas havia uma sensação de urgência que a fez estremecer. O que mais poderia estar reservado para ela? Com o coração acelerado, ela decidiu que precisava descobrir. Clara olhou para a tela do celular, a mensagem piscando como um farol em meio à tempestade de suas emoções. Era uma combinação de expectativa e medo. Comunicações inesperadas eram sempre uma ocasião para ansiedade, mas algo dentro dela a empurrava a abrir. Com um toque hesitante, ela desbloqueou o aparelho. As palavras que apareceram a deixaram sem fôlego. Clara, preciso falar com você. É sobre sua mãe. De imediato, o medo se entrelaçou à curiosidade. Quem seria essa pessoa? Por que escolhera esse momento para entrar em contato? Olhou para sua mãe, ainda abraçada ao irmão, mergulhadas em um silêncio precioso de fragilidade e amor. É uma mensagem estranha, ela murmurou, quase para si mesma. O irmão de Clara, que parecia perceber seu estado de inquietação, aproximou-se. O que foi? Uma mensagem, de alguém que diz que precisa falar sobre a mãe. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Não bastava cuidar da saúde de sua mãe, agora havia esse novo mistério que poderia complicar ainda mais sua vida. Esse é o último problema que precisamos agora, ele respondeu, a preocupação estampada em sua voz. Foca na mamãe.
Clara. É isso que importa. Mas Clara já estava presa em suas próprias ondas de ansiedade. O que seria tão urgente? Ela respirou fundo, tentando se concentrar. Porém, a verdade é que a ideia de um segredo à espreita a consumia. A mente dela girava como um furacão, imaginando o que poderia ser. Eu vou dar uma olhada nisso, ela decidiu. Não sabia se estava certa ou errada, mas uma parte dela precisava entender. Com um movimento rápido, calculou o risco antes de responder. Quem é você? O que você sabe sobre minha mãe? As 3 bolinhas de digitação apareceram, e o coração dela disparou enquanto esperava a resposta. A sala parecia se contrair, e o barulho da colher batendo na xícara parecia ecoar como um tambor de guerra. Eu não posso falar aqui. Precisamos nos encontrar. É urgente. A mensagem final não oferecia explicações, mas trazia um fardo de urgência que Clara não poderia ignorar. A ideia de ter que escolher entre sua mãe e um mistério desconhecido a atormentava. E se essa reunião a afastasse ainda mais do que já estava? As lágrimas ameaçaram voltar, mas Clara se forçou a se manter firme. Ela precisava de respostas, mas a que custo? Discando o número que ela não sabia se era certo, a angústia consumia seu estômago. O toca-toca no coração de Clara a impediu de indecisões por muito tempo. Ela queria entender, saber o que estava acontecendo. Essas revelações poderiam ser importantes não apenas para ela, mas para sua mãe também. Oi! A voz do outro lado parecia nervosa. Clara? Sim, sou eu. Eu li a sua mensagem. O que está acontecendo? Não posso explicar por mensagem. É sobre um tratamento alternativo que ela pode precisar. A voz hesitou. É algo que você precisa saber antes de ser tarde demais. Aquelas palavras caíram como um cárcere sobre a mente de Clara. O que mais ela estava prestes a descobrir? E se essa nova informação mudasse tudo? Em vez de aliviar a tensão, aquilo acabou criando uma nova camada de incertezas. Ok, onde a gente se encontra? Clara perguntou, enquanto o medo e a esperança começavam a dançar em sua mente. Vamos nos encontrar na velha praça, às 5. É confidencial. Após desligar, ela sentiu um peso crescente. Assim que olhou para sua mãe, Clara se lembrou das promessas de se cuidar e fazer as escolhas certas. A escolha que tinha pela frente poderia afetar não apenas seu futuro, mas também o de sua mãe. E ao descer as escadas da cozinha, já pronta para enfrentar o que viria, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para salvar alguém que ama? O dia estava apenas começando, e ela sabia que uma nova jornada a esperava. Clara chegou à velha praça com o coração na boca. As 5 eram quase como uma sentença. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam com a tempestade de emoções que fervilhava dentro dela. Cada passo que dava parecia pesar mais, como se o destino estivesse cobrando um pedágio por cada decisão que tomara. Ela se sentou em um banco, nervosa, passando os dedos sobre a superfície fria de metal. Pensou em todos os momentos que falhara em entender sua mãe. As conversas não ditas, as preocupações que ficavam engasgadas na garganta. O mundo à sua volta parecia insignificante diante da gravidade do que poderia ser revelado. Seu celular vibrou novamente, assustando-a. Estou chegando, a mensagem dizia. Clara respirou fundo, tentando controlar os pensamentos que a assombravam. E se essa pessoa tivesse algo de ruim para contar? E se o tratamento alternativo realmente pudesse ajudar, mas ela não estivesse disposta a abrir mão de seus medos? Os minutos pareciam horas. A ansiedade transformava as folhas das árvores em seus dedos nervosos, até que, finalmente, ela avistou uma figura se aproximando. Era uma mulher de cabelos escuros e ondulados, uma expressão determinada no rosto. Clara não conseguiu identificar a mulher de imediato, mas algo sobre ela lhe parecia familiar. Clara! A mulher a chamou, com uma voz que misturava firmeza e suavidade. Sim, sou eu. Clara levantou-se, as pernas tremendo ligeiramente. Desculpe pela pressa. Eu sou Ana, uma amiga da sua mãe. A expressão de Ana era séria, mas havia uma centelha de calor nos olhos. Clara teve a impressão de já tê-la visto em algum momento da vida da mãe, mas não conseguiu recordar exatamente onde. Amiga da minha mãe? Essa descoberta a deixou mais confusa. O que você sabe sobre ela? Ana se afastou um pouco, olhando ao redor como se temesse que alguém pudesse ouvir. Eu não posso falar aqui. É sobre um tratamento que ela pode não conhecer, mas que pode fazer toda a diferença. Clara sentiu um frio na barriga. Que tratamento é esse? A mulher hesitou,
como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Lembra que sua mãe tem lutado contra a doença? Existem terapias que não são convencionais, mas que têm mostrado resultados. Porém, ela não vai a fundo nesse assunto. Eu achei que você precisava saber. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela lembrava como sua mãe havia se esforçado para cuidar de todos, mesmo enfrentando seus próprios demônios. Mas ela precisa de qualquer ajuda. Por que você não falou com ela diretamente? Porque elas podem ser difíceis de aceitar. Muitas pessoas têm preconceitos com tratamentos alternativos. Eu não queria pressioná-la sem que você soubesse antes. Clara sentiu a responsabilidade desabar sobre seus ombros. Para tudo que já lutara com sua mãe, aquele era um novo nível de enfrentar a realidade. E se for algo perigoso? Ela questionou, seu coração pulsando de ansiedade. Ana a encarou com seriedade. É uma escolha, Clara. Você pode apoiá-la em pesquisar essas opções, ou continuar o que estão fazendo, mas é sempre difícil ficar na inércia. O que mais você quer para sua mãe? Essas palavras a cortaram como uma faca. Ao mesmo tempo que desejava o melhor, ainda tinha aquele medo de arriscar. Clara não sabia se deveria mergulhar em mais uma incerteza ou se deveria continuar a batalha que já conhecia. Ela respirou fundo e perguntou, e o que você faria no meu lugar? Eu buscaria a verdade, mesmo que ela doa, Ana respondeu, enquanto o sol se escondia no horizonte, como se também estivesse aguardando a resposta de Clara. Com o coração acelerado, Clara percebeu que estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo. O que ela faria? O que estava disposta a enfrentar pela vida de sua mãe? E, naquele momento, um pensamento veio à mente. O que significava realmente amar alguém? Próximo a isso, uma nova mensagem pipocou em seu celular, e Clara sabia que essa escolha não seria fácil. Mas a vida, assim como o amor, exigia coragem. E o que mais estava prestes a descobrir? Clara olhou para o celular, seu coração disparando mais uma vez. A mensagem parecia um eco de sua incerteza. Precisamos conversar. É sobre sua mãe. O remetente era um número desconhecido, mas a profundidade da frase a agoniava. Ela hesitou, como se o tempo tivesse parado, medindo cada segundo que passava. Ana, começou, mas a amiga da mãe a interrompeu. Clara, não posso ficar aqui. É arriscado demais. Você deve decidir rapidamente, Ana disse, sua expressão tensa. Vou te deixar algumas informações. Pesquise. Pode ser o que sua mãe precisa. Clara sentiu, confusa e à beira de lágrimas. O que mais poderia descobrir? O que estava escondido por trás de cada silêncio e cada momento perdido? Ana lhe entregou um pequeno papel, um pedaço amassado que parecia conter o peso de várias vidas. Estarei por perto, mas não posso ser vista. Cuide-se. Em um movimento súbito, virou-se e foi embora, deixando Clara ali, sozinha com suas dúvidas. Ela olhou ao redor, a praça agora envolta na penumbra do crepúsculo. As sombras pareciam se alongar, ameaçadoras, e o frio começava a se infiltrar na sua pele. Clara precisava de respostas, mas o que estava prestes a enfrentar a deixava paralisada. O papel em suas mãos era como um obstáculo entre ela e uma possível resolução. Por que a verdade é sempre tão dolorosa? Pensou. E sem saber como, começou a caminhar em direção ao seu carro, a cabeça cheia de pensamentos sobre os tratamentos alternativos, as conversas não ditas e sua mãe, tão forte e vulnerável ao mesmo tempo. Sentada no banco do motorista, Clara olhou para o papel. O seu pensamento parecia uma tempestade. E se tudo aquilo fosse errado? E se a verdade que buscasse apenas causasse mais dor? Mas, na mesma medida, e se a verdade pudesse realmente salvar sua mãe? O foco agora estava em sua mãe. Clara sempre se lembrou das promessas que fez a si mesma. Eu vou estar lá. Eu vou cuidar dela. A ideia de ficar parada, esperando outro tratamento falhar, simplesmente não era uma opção. Ela ligou o carro, o motor rugindo como um leão faminto. Clara respirou fundo e, com um gesto decisivo, retirou o papel do bolso e leu as informações que Ana havia deixado. Uma clínica especializada em tratamentos alternativos surgia como a última esperança. A esperança que tanto precisava, mas que também tremeu em sua boca como um eco de medo. O destino se desenrolava à sua frente e ela estava prestes a seguir um caminho desconhecido, cujas sombras ainda carregavam segredos que deveria desenterrar. A adrenalina pulsava em suas veias, e a coragem começou a se entrelaçar com a reflexão amorosa que sempre teve por sua mãe. Clara sabia que, de alguma forma, essa jornada tornaria mais forte. Naquele momento, uma notificação em seu celular chamou sua atenção. Era uma mensagem do número desconhecido. Estou esperando você na clínica seguinte. Não tarde.
Um misto de esperança e medo a envolveu de novo. Era a oportunidade que precisava, mas também uma chamada ao desconhecido. Com o último olhar para a praça, Clara se afastou, decidida. O que ela encontraria ao escolher a verdade? Poderia a coragem que estava despertando dentro dela ser suficiente para enfrentar o que estava por vir? E, mais importante, sua mãe estaria disposta a seguir esse novo caminho? As perguntas reverberaram em suas emoções enquanto dirigia para o futuro que a aguardava, pronto para revelar sua verdade. E assim como a manhã que sempre chega após a noite mais escura, ela percebeu que não havia como voltar atrás. Clara estava prestes a descobrir se a verdade poderia realmente libertar ou destruir. Clara dirigiu com os pensamentos à deriva, o coração acelerado e o olhar fixo na estrada à frente. A mensagem pairava em sua mente, como um fantasma insistente. Estou esperando você na clínica seguinte. O que a aguardava ali? Quem era essa pessoa que sabia tanto e se atrevia a se comunicar com ela sob tais circunstâncias? Enquanto dirigia, a cidade começava a se movimentar em direção à noite. As luzes das lojas piscavam, as pessoas passavam apressadamente, imersas em suas rotinas, mas Clara se sentia em um mundo à parte. Ela não pertencia mais àquela realidade. Sua mente estava desconectada, apenas focada no destino que a aguardava. Quando finalmente chegou à clínica, um edifício discreto, cercado por árvores e com uma entrada que parecia congeniar tranquilidade, Clara hesitou por um instante. O papel que Ana lhe entregará parecia agora um peso na palma da mão. Respirou fundo e, com o coração na garganta, saiu do carro. O ar fresco a envolveu, um convite à coragem que ela tentava convocar a cada passo. Recepcionista, uma mulher de sorriso acolhedor, a cumprimentou e fez perguntas sobre seu médico, mas Clara estava desconectada, procurando por qualquer sinal que pudesse indicar a presença do remetente da mensagem. Uma expectativa crescente a consumia. O lugar tinha um cheiro suave de ervas, misturado com uma leve aroma de limpeza, mas a confusão em sua mente tornava qualquer detalhe quase irrelevante. Finalmente, uma porta se abriu ao fundo e surgiu uma jovem, com cabelos cacheados e um olhar curioso que parecia reconhecer Clara. Você deve ser a Clara. Venha, me chamaram para te encontrar. Um fio de esperança correu por sua espinha, enquanto seguia a mulher pelo corredor. Entraram em uma sala confortável, com paredes cobertas de pinturas coloridas. A menina sorriu, mas havia uma hesitação em seus olhos que fez Clara se perguntar o que estavam prestes a discutir. Eu sou Lúcia, uma amiga de Ana. Ela falou muito sobre você. As palavras de Lúcia caíram como gotas de água em um lago calmo, despertando sentimentos há muito adormecidos. Destarte, uma pergunta ficou presa em sua garganta. Você sabe sobre minha mãe? Lúcia assentiu, mas sua expressão ao falar trouxe uma carga de incerteza. Sim, e é por isso que estou aqui. O que vou te dizer pode ser difícil de ouvir. Mas sua mãe, ela sempre lutou com essa batalha, e a chance que temos de ajudá-la é única. Precisamos que você confie em nós. Clara sentiu um turbilhão de emoções. Confiança? O que ela sabia realmente sobre aquela clínica? Podia ser mais uma armadilha? Mas o desespero pela saúde da mãe fez crescer dentro dela uma centelha de determinação. O que precisamos fazer? Lúcia respirou fundo e iniciou a explicação, enquanto o mundo à sua volta dissolvia-se em um misto de ansiedade e esperança. Conforme as frases saíam da boca da jovem, Clara começou a perceber que a verdade era uma arma de dois gumes. As informações que ela receberia podiam mudar o destino de sua família, mas ao mesmo tempo, podiam não ser o que ela esperava. O que exatamente estavam propondo? E como iria lidar com tudo isso? Clara sentiu o peso do futuro em suas costas. Seria coragem suficiente para abraçar essa nova realidade? Justamente quando as revelações pareciam começar, uma notificação no celular de Lúcia interrompeu o momento. O brilho da tela refletiu na expressão de preocupação dela. Oh, não precisamos ir rápido. A urgência nas palavras de Lúcia fez o coração de Clara acelerar. Do que você está falando? Questionou, agora completamente atenta. Temos pouco tempo. A verdade que estamos prestes a revelar pode gerar consequências que você jamais imaginou. Precisamos nos apressar, Clara. Sua mãe, tudo pode estar em risco. A adrenalina tomou conta de Clara novamente. Ela sentiu que estava no meio de uma tempestade, onde a verdade poderia muito bem ser não apenas uma salvação, mas também uma tragédia. Estava prestes a descobrir não só o que poderia salvar sua mãe, mas também o que poderia partir seu coração. Para sempre. O que mais estaria envolvido nessa história? E o que havia realmente acontecido? Com as emoções à flor da pele,
Clara se preparou para o que estava por vir, sem saber que a única coisa mais impactante do que a verdade seria a escolha que teria que fazer a seguir. Lúcia puxou Clara pelo braço, apressando-se pelo corredor e esbarrando nas paredes entre as pinturas. Cada passo que davam parecia ecoar a urgência da situação. Clara tentava processar tudo, mas sua mente se debatia entre perguntas. O que a minha mãe fez? O que mais você sabe que eu não sei? Lúcia parou abruptamente, virando-se para Clara com um olhar intenso. Tente entender. Sua mãe escondia um segredo. Algo que poderia mudar tudo para vocês. Mas precisamos agir antes que seja tarde demais. O coração de Clara pulsava fora do ritmo. Ela fervilhava de dúvidas. Naquela clínica, cercada por pinturas coloridas que pareciam zombar da gravidade do momento, a idade não parecia importar. Era como se aquele lugar, em toda a sua calma, estivesse sendo quebrado por uma tempestade interna. Qual o segredo? Clara sussurrou, sentindo a garganta seca. O desejo de saber a verdade era quase opressor. Uma necessidade visceral que tirava seu fôlego. Lúcia hesitou por um instante, como se o peso da confissão a impedisse de falar. Sua mãe, ela não apenas lutou contra a doença. Ela também se envolveu em algo mais profundo, um tratamento que pode ter consequências. E algumas pessoas não querem que isso seja revelado. As palavras cortaram Clara como uma lâmina. Sua mãe havia sempre sido uma heroína em sua vida. A ideia de que existia algo obscuro ao seu redor a deixava confusa e apavorada. O que isso significa? O que você quer dizer com consequências? Isso é perigoso? É perigoso. E o tempo é nosso inimigo agora. Precisamos que você esteja disposta a fazer sacrifícios, Clara. A verdade pode doer, mas a ignorância pode ser fatal. O olhar de Lúcia brilhava com uma determinação que Clara ainda não conseguia ter. Tudo o que desejava era proteção. Proteção para a mãe e para si mesma. E a caminho dessa verdade, percebia que poderia se perder. Estamos em risco? Clara questionou, seu tom mais próximo da apreensão. O medo a abraçava como um cobertor pesado. Sim, existe uma organização que ronda pessoas como sua mãe, tentando manipular o tratamento que ela faz. Se não agirmos agora, podemos perder a chance de ajudá-la e, possivelmente, a própria vida dela. As palavras soaram como um golpe. Clara sentiu um frio na espinha, como se alguém estivesse passando a mão em sua alma. O que você quer que eu faça? Precisamos ir para casa, Clara. Precisamos reunir informações. Conhecer as pessoas que podem ajudar. E precisamos que você se prepare para o que vem pela frente. Lúcia respirou fundo, suas mãos tremiam ligeiramente. Você terá que decidir o quão longe irá por sua mãe. A verdade tem um preço e pode exigir tudo de você. Clara sentiu, o olhar fixo em Lúcia, percebendo quão determinante aquele momento poderia ser. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ela percebeu o abismo em que estava prestes a saltar. Quando se dirigiram para a saída, um novo celular de Lúcia vibrou em seu bolso. Ela olhou rapidamente para a tela, seu rosto empalidecendo a cada segundo que passava. É pior do que pensei. Precisamos sair agora. O clima havia mudado. Clara sentiu o pesadelo se aproximando. Perguntas fervilhavam em sua cabeça. Que tipo de vida ela estava prestes a descobrir? Que verdades podiam ser tão devastadoras a ponto de mudar tudo? Seguindo Lúcia, Clara estava a poucos passos de se deparar com a verdade real e com uma escolha que poderia não apenas afetar a vida de sua mãe, mas a dela também. O que mais estava escondido sob a superfície? Quando elas cruzaram a porta da clínica, uma sombra passou por cima da saída, fazendo Clara parar abruptamente. Alguém estava observando. Aquele era apenas o começo de uma longa e perigosa jornada. Ela se virou para Lúcia, com um pedido silencioso nos olhos. Estamos mesmo prontas para isso? E assim começou a verdadeira luta, onde Clara perceberia que coragem e amor podem ser armas poderosas. Mas ela não sabia o quanto essas armas poderiam feri-la. Clara e Lúcia estavam prestes a entrar em um túnel de descobertas que poderia transformar tudo. A dúvida e o medo as acompanhavam como sombras, mas a determinação de lutar pela vida de sua mãe acendia uma chama de esperança em seus corações. Ao deixarem a clínica, a sensação de serem observadas pesava como uma nuvem negra. A vida, agora, exigia que elas avançassem juntas. Precisamos encontrar um lugar seguro para nos reunirmos, longe de olhares desconfiados, sugeriu Lúcia, olhando nervosamente ao redor. Elas subiram no carro, e enquanto Clara dirigia, sentia o peso da responsabilidade em suas mãos.
O destino parecia incerto, mas um objetivo pulsava em seu peito: salvar sua mãe, descobrir a verdade, libertar-se do que estava escondido nas sombras. Elas pararam em um café discreto, um local acolhedor, onde as vozes e risadas abafavam qualquer temor. Lúcia puxou uma cadeira e, ao se sentar, olhou intensamente para Clara. Eu sei que você pode estar assustada, mas precisamos saber tudo o que sua mãe fez. Esse tratamento que ela estava buscando, quem está por trás dele? Se não tivermos essas informações, corremos um grande risco, explicou Lúcia, gesticulando de forma enfática. Mas o que exatamente minha mãe tem a ver com tudo isso? Clara questionou, a angústia apertando ainda mais seu coração. Ela se envolveu em algo mais poderoso do que você imagina. Muitas vezes, as pessoas lidam com a dor de maneiras diferentes, e algumas se aprofundam em tratamentos não convencionais. Mas isso traz riscos. E há pessoas que querem usar esses tratamentos para seus próprios interesses, Lúcia revelou, enquanto Clara observava, absorvendo cada palavra. A revelação era um golpe direto. Clara se lembrava das conversas que teve com sua mãe, sempre falando sobre coragem e poder de escolha. Por que ela não havia compartilhado isso? O coração de Clara se encheu de um misto de raiva e dor. Precisamos agir agora, disse Lúcia novamente, arrastando Clara de volta à realidade. A primeira coisa é conversar com as pessoas que sua mãe conheceu nesse meio. Podemos encontrar ali quem ela estava enfrentando e, possivelmente, aliados que nos ajudem. Após delinear um plano, saíram do café. Clara respirou fundo, reconhecendo a mudança em seu coração. Ela não estava mais apenas em busca da verdade. Agora, lutava pela vida da mulher que sempre a fortaleceu. O amor que sentia por sua mãe pulsava como uma força vital. As horas passaram e, após algumas visitas a pessoas ligadas ao tratamento de sua mãe, Clara começou a entender que tudo tinha um preço. Uma sombra pairava sobre a busca, um peso que não poderia ser ignorado. Em cada relato, Clara ouvia sobre riscos ocultos e pessoas que queriam controlar as opções de tratativa, buscando lucrar com a dor alheia. Suas esperanças tomavam cada vez mais formas estranhas, torcendo-se entre o medo e a resiliência. Em uma dessas visitas, Clara encontrou um homem que conhecia bem sua mãe e seu tratamento. Ele a olhou nos olhos, e era como se pudesse enxergar dentro de sua alma. Você não tem ideia do que está se metendo, não é? Sua mãe pode estar em perigo, mas a verdade já está a caminho e pode doer muito. Clara sentiu seu coração apertar, mas uma centelha de determinação surgiu de dentro dela. Se havia algo que aprenderá na cidade, era que cada escolha carregava consequências. Quando finalmente chegou o dia de revelar tudo à sua mãe, o coração disparou. Ela precisa saber da verdade, disse Lúcia, ao lado dela, enquanto Clara se preparava para enfrentar a mãe novamente, agora como mulher e não mais apenas como a garota que sonhava alto. O amor era uma força poderosa, mas a verdade ainda parecia uma lâmina afiada. Ao entrar na casa, Clara notou a fragilidade de sua mãe, mas também percebeu um brilho de luta nos olhos dela. Clara, você voltou, disse a mãe, com um sorriso cansado. Mãe, precisamos conversar. É importante sobre o tratamento que você estava fazendo, começou Clara, hesitante, mas firme. Quando a verdade foi finalmente liberada, o ambiente se transformou. O silêncio e o olhar de sua mãe eram um convite à vulnerabilidade. Clara não apenas desabafou, mas também se fez entender. Estamos aqui para te apoiar. Você não precisa passar por isso sozinha. A libertação daquela verdade não foi só para sua mãe, mas também para Clara. Ali, naquele momento, o amor venceu o medo. Juntas, mãe e filha, abraçaram a jornada que se seguia, enfrentando qualquer sombra que tentasse bloquear a luz da cura. E assim, Clara aprendeu que a verdade e o amor sempre teriam o poder de transformar vidas. Sua jornada ainda estava longe de terminar, mas agora era um novo começo. Uma vida em que coragem e amor seriam a ponte entre elas e a cura. Se você se emociona com histórias de superação, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar-nos. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio a esta jornada de vida e amor.